Estamos de volta com o nosso programa Ronda da Cidade na TV e você pode participar e interagir com a gente, não é? Olha, todas as semanas nós vamos ter aqui no programa Ronda da Cidade com o Jota Barbosa, né? Porque a sexta-feira eu encerro e o Jota volta na segunda-feira. Então, todas as semanas nós teremos aqui a presença de um psicólogo que é o Dr. Gilson Porto. E a gente vai estar sempre falando sobre um assunto interessante, né? É aquele quadro que nós vamos colocar, o Conversa Comigo. Então, você está com alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, tanto na área clínica como na área organizacional, você vai poder fazer isso aqui no nosso programa Ronda da Cidade. E o número é fácil, que é o 99802-5047. Bom, conforme eu prometi, eu tenho o prazer de receber, nesse segundo bloco aqui do programa Ronda da Cidade, o Dr. Gilson Porto. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia, João Batista. Eu que agradeço o convite para estar aqui no Ronda da Cidade e cumprimentar os telespectadores. E vamos lá, vamos ver o que a gente vai conversar hoje, né? Muito bem, doutor. Eu gostaria de começar falando da área organizacional, da área empresarial. E uma pergunta que eu sempre fico assim na dúvida é em relação à pessoa quando vai buscar o primeiro emprego, né? Às vezes a pessoa tem muito medo, tem aquela preocupação toda, né? Principalmente o jovem, né, que vai buscar aí o primeiro emprego. Como ele deve se preparar para enfrentar essa disputa? Porque é uma disputa, né? Sim. Conseguir o primeiro emprego. Então, vamos lá. É o primeiro desafio para uma pessoa conseguir efetivamente um emprego é participar das entrevistas. É uma metodologia, é uma estratégia que praticamente todas as empresas usam. Eu poderia dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte seria antes da entrevista. O que seria isso? A pessoa primeiro entrar no site, nas redes sociais da empresa para conhecer um pouco a história da empresa, sua cultura, seus valores, os serviços que ela presta, os clientes. Então, quando ela faz isso, ela já vai mais bem preparada. Outra coisa, ela cuidar da roupa que ela vai usar. Em função dessa empresa, o perfil da empresa e o tipo de cargo, eu posso me preparar para essa entrevista e ter uma primeira boa impressão, ok? Então, basicamente, esses dois aí. Uma outra coisa ainda no preparo que seria importante, eu treinar antes em casa as perguntinhas clássicas que todo entrevistador faz. Primeira, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Muitas pessoas já caem nessa primeira pergunta. O que é importante para esse cargo? Como que você... Me fale um problema que você já teve em empregos anteriores e como que você resolveu, como que você lidou com esse desafio. Me fale um pouquinho de você e das suas experiências anteriores. Então, se preparar para essas perguntas já vai te ajudar bastante. Na entrevista, quando for para a entrevista, primeira dica, chegue com antecedência. Pelo menos 10 minutos para poder chegar, confirmar que chegou no lugar, para chegar na recepção, se apresentar e aguardar ser chamado. Pontualidade é uma habilidade, uma característica que é muito valorizada pelas empresas. E quando for apresentada a pessoa, olhar para a pessoa, sorrir, cumprimentar com uma boa postura, a partir daí ficar bem atento, prestar bastante atenção às perguntas, ser verdadeiro, falar a verdade, porque toda mentira acaba sendo descoberta. Uma outra coisa, durante a entrevista,
jamais falar mal das empresas anteriores, dos líderes anteriores e procurar ter uma postura durante a entrevista mais positiva, de dar respostas adequadas às perguntas. Eu acredito que com essas dicas já daria. Agora, doutor, tem uma coisa muito interessante, que é o medo, né? Tem muitas pessoas que ficam com medo. Chega lá na hora da entrevista, tem aquele medo, e aquele medo de falar também. Como vencer isso? Então vamos lá. A primeira coisa que seria importante a gente pontuar, que não tem como vencer e eliminar o medo. O que a gente ensina, tanto nos trabalhos de coaching que eu faço individual, quanto nos cursos de oratória, que o medo é um mecanismo de defesa do ser humano, protegendo ele de um perigo. Qual perigo? O perigo de ser avaliado, o perigo de ser rejeitado, de ser mal interpretado. Eu não sei se você sabe, mas o medo de falar em público e de se expor perante avaliações é o segundo maior medo do ser humano. Só perde para o medo da morte. Então, vamos lá. Algumas dicas para poder lidar com esse medo. Primeiro, é ter essa consciência que sentir um pouco de medo antes e no início de uma apresentação, de uma avaliação, é normal, é natural. Então, isso já ajuda a pessoa a entender que o que está acontecendo com ele é natural. Um coração bater um pouco mais rápido, ele sentir uma pressão maior na cabeça, a respiração acelerar um pouco, é normal. Agora, se eu já sei que isso é normal, eu também posso me preparar para isso. Então, antes de ir usar a respiração consciente, você inspira 3 e solta 6 contando, né? Vai encher 1 lá dentro da sua cabeça, 1, 2, 3, vai soltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa respiração, ela é ansiolítica e ela acalma esses sintomas que as pessoas sentem. O coração batendo rápido, a temperatura subir, eu ficar nervoso. Então, primeira coisa, ela acalma. Se eu tiver condição de me preparar para uma exposição ao público, falar em público, seja numa situação da igreja, na faculdade, numa entrevista de emprego, ou já trabalhando numa reunião de emprego, primeira coisa, se prepare anteriormente, treine, faça o ensaio mental. Então, eu, em pé, se eu vou falar em pé, eu vou... preparo o discurso, o que eu vou falar, e eu treino como se tivesse as pessoas na minha frente, em voz alta, normal. Então, primeiro, treinar o discurso, aquilo que você vai falar. Um segundo, a imaginação ativa. Eu posso, fecha os olhos, imagina você na situação que você vai lidar, seja a igreja, seja a escola, a faculdade, seja no ambiente de trabalho, como se tivesse acontecendo e você tendo um bom desempenho, falando com segurança, conseguindo dar o recado e terminando as pessoas, de repente, aplaudindo a sua participação, mostrando que você foi bem. O cérebro, ele não diferencia a imaginação da vida real. Então, é um treino mental. Então, eu saber que o medo é natural. A tossezinha. Não tem problema. Quer tomar uma água? Quero tomar uma água aí pro Paulo. Pode entrar em cena aí, dar água pro doutor. Obrigado. Né? Tá explicando aí uma coisa tão importante aí, principalmente quando você vai na empresa, né? Você vai ser contratado e as pessoas realmente elas ficam preocupadas. Meu Deus do céu, estou sendo avaliado, será que agradei? Né? E principalmente quando está precisando mesmo de ser contratado, né, doutor? Vamos lá. Vamos dar sequência então. Ou você quer... Não, pode dar sequência aí. Então vamos lá. Então, eu me preparar, o que eu vou falar, treinar,
porque a gente trabalha com um princípio que falar em público não é um dom. Não é uma coisa que as pessoas nascem com ela, é uma habilidade, é uma competência. Se é uma habilidade, uma competência, ela pode ser treinada, desenvolvida, praticada, e à medida que você vai treinando, você vai desenvolvendo essa habilidade tão importante, tanto na vida pessoal e principalmente na vida profissional, que é saber se comunicar em público. Eu já vi muitos profissionais com bons potenciais, com um futuro promissor, que perderam essas oportunidades por causa do medo de falar em público. O medo é o maior obstáculo para as pessoas falarem em público. Por quê? Como ela tem medo, ela evita as situações que ela poderia treinar. E como ela evita, ela não desenvolve a habilidade. E ela continua alimentando. Só tem uma maneira de vencer o medo, de controlar o medo. É enfrentando, não existe outra. Aí você tem as técnicas, eu preparar bem antes, eu usar a respiração consciente, contando 3 na inspiração, 6 na expiração. Eu fazer um ensaio mental de olhos fechados, eu visualizar o cenário onde eu vou apresentar e eu me vendo lá com as pessoas olhando, me escutando, eu falando com segurança, com naturalidade e finalizando a minha apresentação, agradecendo e as pessoas batendo palma. Então, esse treino mental. Outra coisa, além da linguagem verbal, quando a gente está se comunicando, a gente usa muito o nosso corpo. Então, a postura, as mãos, o contato visual, isso tudo é muito importante durante uma apresentação em público. Então, cuidar, porque a gente não fala só com a voz. Tom de voz, velocidade, isso tudo pode ser treinado e pode ser praticado. Muito bem, 99802-5047. Você tem alguma dúvida, né? Você tem alguma pergunta a fazer? O Dr. Gilson vai estar todas as semanas aqui com a gente, uma vezinha na semana, vai trazer para a gente, né, todas essas informações que são tão importantes. Doutor, para finalizar, com o nosso tempo aqui tá curto, Ok. A gente vai mudar um pouco de assunto, porque, conforme eu falei para o senhor, nós mostramos uma matéria, agora há pouco, de uma mulher que tomou uma decisão assim de chamar a atenção, uma forma que ela usou de chamar a atenção do marido, que foi uma forma assim que movimentou a polícia, movimentou o conselho tutelar, né? Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente a que ponto chega a mente do ser humano para tomar uma medida assim, dessa forma, de chamar a atenção. Então, o ser humano tem uma necessidade de receber atenção, reconhecimento, ser aceito pelas pessoas. E a gente, não só esse caso, que repercutiu muito, mas no dia a dia a gente tem informações, notícias, tanto de homens, quanto de mulheres, quanto de adolescentes, e até crianças, que fazem coisas consideradas absurdas por nós, com essa intenção positiva, de trazer a atenção daquela pessoa que ela quer. Esse caso é um exemplo que mostra que as pessoas podem chegar a comportamentos extremos, como esse que mobilizou guarda municipal, mobilizou hospital, mobilizou o conselho tutelar, com uma mentira, mas que tinha uma intenção positiva para ela. Qual era a intenção? Chamar a atenção, na verdade, do marido. Acho que ela não pensou antes a repercussão que essa estratégia que ela usou para chamar a atenção do esposo, principalmente, das pessoas, fosse acontecer no que deu, que vai acabar se voltando contra ela, provavelmente até um processo vai ser aberto contra ela. Então mostra como que as pessoas têm essa necessidade, mas muitas vezes usam estratégias que não vão conseguir chamar a atenção
e podem trazer o resultado oposto daquilo que elas querem. Então, como você falou, a nossa mente, ela mente, ela prega peças na gente. Aí a pessoa pensa numa estratégia e já acha que aquilo vai resolver. Ela não pondera, ela não pensa nas consequências, age pelo impulso. Então mostra também uma pessoa que agiu muito por impulso, acreditando que aquela estratégia ia atingir o objetivo dela, o que não atingiu. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Gilson Porto aqui no nosso programa Ronda da Cidade. Lembrando que você pode participar do programa, não se esqueça de mandar sua mensagem aí para o nosso zap 998025047. Doutor, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez o senhor aqui de ter aceitado esse convite, de poder participar aqui do Ronda. Ok, João Batista, pode contar comigo a partir da semana que vem, a partir de hoje, na verdade. Então nós estamos inaugurando o quadro. A partir da semana que vem, toda quinta ou sexta, vai depender muito da agenda, eu vou estar aqui presente para responder dúvidas, perguntas que vocês têm sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre liderança, sobre comunicação, sobre relacionamento interpessoal. Então vai ser um quadro bem rico que eu acredito que as pessoas vão interagir bastante aí. Muito bem, agora nós vamos fazer mais um intervalo comercial. Antes, coloca na tela aí esse parceiro do programa Ronda da Cidade, que é Pedreira Matar. Pedreira Matar, você sabe, você ligou, chega aí na sua casa, brita, areia lavada e muito mais. 99771-9425, nessa você pode confiar.